sabendo que Ele já providenciou tudo aquilo que você precisa, sabendo que Ele já gerou nele, no coração dele, tudo aquilo que você precisa. O que nós precisamos entender é que Ele venha a ser o todo, venha a ser o centro, venha a ser o motivo da minha canção, o motivo da minha adoração. E se a gente estiver ansioso e desejoso pela presença dEle, trazendo essas outras coisas que estão gerando ansiedade, trazendo para a presença dEle, trazendo para o lugar do encontro, as outras coisas todas vão sendo acrescentadas na nossa vida, e a vara e o cajado dele me consolam. E eu tenho certeza que tem uma mesa preparada para mim depois do vale de sombra da morte, porque ele unge a minha cabeça com o óleo dele, esse óleo que escorre pela cabeça e vai descendo pela barba, pela orla, e vai gerando plenitude, inteireza na minha vida. Ele me consola, e a bondade... Tá ao vivo? Vamos que vamos, né? Tudo tranquilo aí, rapaziada? Beleza, bom ter vocês por aí. Uma coisa que eu tenho aprendido esses dias é que a gente fala muito sobre ansiedade, e é impressionante, né? Que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E o que me impressiona com a palavra de Deus é que ela é inerrante. Ela diz lá que nós não devemos andar ansiosos por coisa. Mateus vai falar sobre isso, e Filipenses, se eu não me engano, também vai falar sobre isso, que nós devemos pegar as nossas ansiedades e colocar aos pés do Senhor. O problema, na palavra pelo menos, não é a ansiedade, é onde nós colocamos essa ânsia, né? Esse desejo. Se você vê o livro de Salmos, não sei se é o 82... Cadê minha Bíblia? Ele vai colocar a ansiedade num lugar bom, por incrível que pareça. Ele vai dizer que, assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma suspira e anseia pela presença do Senhor. E isso é impressionante, né? Porque o mesmo Senhor que não quer que a gente ande ansioso de coisa alguma, diz que nós devemos andar ansiosos pela presença dele. Então, pensando nesses textos, assim, eu tenho um pouco isso, né, de olhar textos, pensar, né, em ditos e frases populares, coisas que as pessoas costumam dizer normalmente, frases e chavões que as pessoas vão repetindo, e a gente não vai conferir nas escrituras. Então existe um nível de ansiedade que é benéfico, e é essa ansiedade pela presença de Deus, né, por estar com Ele, por permanecer junto dele. E ele não condena isso. O que ele condena é quando nós colocamos a nossa ansiedade em coisas. E ele fala, pega tudo isso aí que você está andando ansioso e preocupado e traz para a minha presença, né? E traz para aqui, para esse lugar do encontro. E nesse lugar do encontro eu vou começar a tirar de você aquilo que não é projeto meu para você. Nesse lugar do encontro, eu vou colocar em você desejos legítimos de projetos e sonhos que eu tenho para a tua vida. E Deus vai sempre nos chamar para esse lugar do encontro. E quando a gente chega nesse lugar do encontro e traz as nossas ansiedades, as nossas preocupações, essas coisas que vão sendo geradas no nosso coração, talvez por algo que nós vimos, né, por algo que nós ouvimos. Muitas das vezes essas ansiedades não são coisas que nós vimos em Deus e ouvimos em Deus. Nós não estamos chorando por aquilo que Deus chora, por aquilo que Deus deseja para nós. A gente está chorando muitas das vezes e ansioso e inquieto por causa de coisas que nós vimos, por causa de comida, por causa de bebida, por causa de moradia. E a gente tem andado ansioso por isso. E quando ele vai dizer lá, olha, cara, uma coisa só te basta, né? Busca a minha presença. Essa é a primeira coisa que você tem que querer na sua vida. Ansiar e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas vão ser acrescentadas. A gente não coloca essas coisas em primeiro lugar. Nós colocamos a presença de Deus em primeiro lugar. E ele começa, à medida que nós vamos necessitando, à medida que nós vamos caminhando com ele vai acrescentando outras coisas. Por isso, o salmista vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando eu entendo que ele é o meu pastor, eu já parti do pressuposto e do entendimento de que ele
Todo-Poderoso, que é o Deus do universo, que me pastoreia, que me conduz, que me leva. E quando Ele, que é o Senhor do universo, me pastoreia e eu aceito ser direcionado por Ele, eu começo a entender que Ele, estando presente, nada me falta. Eu estou completo, eu estou pleno, porque eu estou em Deus. Entende? Então nós precisamos entender esse conceito de plenitude. Conceito de plenitude em Deus, estar saciado em Deus. E aí as outras coisas vão ser para a gente revelar o reino dele na terra, são secundárias. O primeiro passo e o primeiro ponto na nossa vida tem que ser: estamos plenos, Deus me completa. Deus é tudo que eu preciso para viver. E aí todas as outras coisas vão ser, caramba, Deus vai observar e vai falar assim, olha, isso aqui é bom na sua vida, e Ele acrescenta algo, isso aqui não é bom na sua vida, e Ele retira algo. E a gente começa a entender, a partir do conceito de Deus, que estar ansioso pela presença dele, por ter esse ser envolvido e tocado e estar, entre aspas, embriagados na presença de Deus, cheios do Espírito dele, isso vai trazer plenitude para a nossa vida. Efésios vai falar que nós não devemos estar embriagados com vinho, mas enchendo-nos da presença de Deus. E como é que a gente faz isso? Ele vai dar lá a receita, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Entende? Então é a maneira primária de nós nos enchermos do Espírito, nos enchermos da presença. É falar em salmos a Deus, é cantar e salmodiar a Ele, é falar entre nós com hinos, né, com cânticos espirituais. Entende? Então, quanto mais a gente vai alimentando isso em Deus e nos nossos relacionamentos, mais a gente vai se enchendo da presença dele e mais a gente vai se desintoxicando das coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, que você possa passar aí um tempo em Deus, um tempo de plenitude em Deus, um tempo de estar completo e pleno em Deus, sabendo que Ele já providenciou tudo aquilo que você precisa, sabendo que Ele já gerou nele, no coração dele, tudo aquilo que você precisa. O que nós precisamos entender é que Ele venha a ser o todo, venha a ser o centro, venha a ser o motivo da minha canção, o motivo da minha adoração. E se a gente estiver ansioso e desejoso pela presença dele, trazendo essas outras coisas que estão gerando ansiedade, trazendo para a presença dele, trazendo para o lugar do encontro, as outras coisas todas vão sendo acrescentadas na nossa vida, e o que vier é lucro pra gente, porque o que nós já temos é o suficiente em Deus. Ele é o teu pastor, ele vai te conduzir para águas de descanso, para lugares, né, de repouso. Ele é o teu pastor, ele vai te levar para uma dimensão de saciamento, né, de completude, de inteireza. Isso é que é sensacional. E ainda que você e eu passemos por um vale de sombra e de morte, um vale sombrio e um vale onde nós pensamos assim, caramba, eu vou morrer. Ainda que a gente passar por um lugar desse, ainda que a gente passar, ainda, não diz que é quando, é se ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque Ele está comigo. Você entende? É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Ele está comigo. A vara dele, o cajado dele me consolam. Então eu vou ter consolo mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio do vale, mesmo no meio da situação mais sombria e mais temerosa que os homens podem experimentar. Ele está comigo, a vara e o cajado dele me consolam. E eu tenho certeza que tem uma mesa preparada para mim depois do vale de sombra da morte, porque Ele unge a minha cabeça com o óleo dele, esse óleo que escorre pela cabeça e vai descendo pela barba, pela orla e vai gerando plenitude, inteireza na minha vida. Ele me consola e a bondade dele e a misericórdia dele vão me seguir todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Todos os dias da minha vida é o lugar que eu mais desejo estar. Amém? Fica com essa palavra. Valeu, gurizada. Até mais.